Olá, turma de Geometria Analítica e Álgebra Linear, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a reta. E vamos fazer uma coisa parecida com o que é feito lá no ensino médio. A gente vai transformar essa ideia geométrica, né, da reta em algo algébrico, né? Então vamos relembrar aqui o que é uma reta. É o título dessa seção no livro, chama-se Equação Paramétrica da Reta. Então lá no ensino médio e no ensino fundamental, a gente aprende que uma reta é uma linha reta, não tem como falar, né? Porque o nome reta já é bem primitivo, fica até complicado de você falar. Você pode falar que é uma curva que não tem curvatura, ou seja, não se curva nem para um lado nem para o outro. Então, por exemplo, aqui nesse triângulo, que a gente chama de esquadro, esse lado dele representa uma reta. Essa é a ideia para a gente primitiva de reta. É claro que ela continua aqui infinitamente os dois lados. E o que você aprende lá também é que quando você tiver dois pontos do plano que são pontos distintos, só vai a ideia, né, intuitiva da gente, né, chama até um axioma, uma coisa que a gente aceita sem demonstração, e é que só existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Essa foi uma das coisas que a gente estudou lá no ensino fundamental. E está certo. E lá no curso de Geometria Analítica, ou até mesmo quando você estudou função afim, no sexto ano, acho, você viu que quando você tem uma função da forma y, quando você tem a forma y igual a m vezes x mais n, né, uma função dessa maneira, o gráfico da função são retas. O professor, se estiver um bom professor, pode demonstrar que quando você tem uma reta, né, o conjunto dos pontos que formam a reta, se você for escrever ela em forma de uma função, vai dar exatamente essa. Além dessa, tem uma outra também que pode ser escrita assim, ó, a vezes x mais b vezes y igual a c, que são chamadas equações da reta. É claro que você pode aqui isolar o y sempre que esse p for diferente de zero e chegar nas coisas desse tipo. Então lá no ensino médio a gente já carrega essa coisa bem legal que você é, troca informações geométricas, no caso essa, por informações algébricas. Ou seja, você mata isso aqui, não faz mais sentido. Dá aqui um xzinho para dizer que a gente saiu desse mundo e agora vai trabalhar com números. Isso facilita demais a vida. Porque todas as questões que têm que ser feitas de forma geométrica, né, com bastante esmero, com um desenho muito bem feito, transforma-se em algo que você pode fazer utilizando números sem estar muito preocupado com o desenho. Bem, nós vamos falar sobre isso hoje, mas nós vamos dar um embate, dar um tratamento um pouco diferente. Por exemplo, vamos fazer aqui, voltar aqui. Então a gente viu que por dois pontos distintos passa apenas uma única reta. E se ao invés disso a gente considerar a seguinte situação: vamos dar um vetor do plano qualquer, que V, e para esse vetor V, nós vamos considerar todas as retas de um plano passando por um ponto dado aqui, P, e que são paralelas a esse vetor. Ou seja, eu quero que essas aulas têm que ser presenciais porque os alunos participam bastante quando ela é presencial. Quando você tem esse ponto P, e o que eu quero fazer, eu quero encontrar todas as retas que passam por esse ponto P e que são paralelas ao vetor V. Então, por exemplo, essa aqui já não seria, né? Dá para ver, é notório que ela não é paralela. Aí você vai pegando, todas são paralelas, quantas vão existir? Aí, mais uma vez, vem a ideia agora intuitiva. Na geometria tem a parte de intuição, a parte dos axiomas. Na verdade, não é bem intuitiva, mas é como se fosse uma associação com o mundo que você vive. Pelo mundo que você vive, você está acostumado que, dado aqui esse vetor V, tem a direção dele, só vai existir uma única reta. Aqui eu tô pegando, quando a gente faz essa brincadeira com os esquadros, a gente acha todos os segmentos, né, que são paralelos ou retas,
são paralelos a um segmento dado. Estou pegando aqui, todos aqueles são paralelos ao vetor V. Quantos vão ter passando pelo ponto P? Apenas uma única. Uma única, então vai ter apenas uma única reta que passa pelo ponto P e que é paralelo ao vetor V. Vai existir apenas uma única reta. Isso é uma coisa bem legal, porque agora a gente pode determinar quem é essa reta a partir dessas informações, do ponto pelo qual a reta passa e a direção que é paralela à da reta, né? A direção desse vetor V. Aí esse vetor é dito um vetor diretor da reta, porque ele dá a direção da reta. Como fazer isso? Nós vamos trabalhar aqui apenas com a noção de vetores para chegar ao resultado, que é a equação paramétrica da reta. Então, vamos pegar aqui um ponto Q qualquer da reta. E a pergunta é, qual é a relação que existe entre esse vetor V e o vetor que tem origem em P na direção de Q? Vou colocar aqui em azul para destacar. Qual é a relação? O que vocês acham? O que eles têm em comum? Como essa reta é paralela ao vetor V, então os vetores em si são paralelos. Então, o vetor PQ ele tem que ser na direção de P para Q, tem que ser paralelo ao vetor V. Por quê? Porque a reta é a reta paralela ao vetor V, então, claro, qualquer ponto aqui, qualquer segmento desse é paralelo ao segmento, o segmento para o qual o vetor faz parte. Né? Lembrando que o vetor é um segmento orientado, tem um ponto origem inicial, o final, e todos os pontos entre os dois pontos. Então, é um segmento orientado, um segmento de reta orientado. Bem, então, nesse caso, como os dois vetores são paralelos, a gente já viu que vetores paralelos significa dizer que um deles é um múltiplo do outro. Ou seja, esse vetor PQ ele vai ser igual a um número multiplicado pelo vetor V, um escalar. Então vai ser um t vezes V, onde esse número t é um número real. Claro, se eu pegasse esse aqui bem para cima, por exemplo, de tal forma que PQ fosse o dobro de V, esse número t seria 2, né, porque seria o dobro do vetor V. Se eu pegasse aqui para cima, de tal forma que o segmento PQ tivesse o dobro do módulo de V. Bem, até agora a gente não colocou nenhuma coordenada, ó. A gente só escreveu dessa maneira. Agora, e é isso que tem que lembrar para poder sempre utilizar essa equação paramétrica da reta sem ter que ficar decorando a fórmula. Né? O vetor aqui, PQ, ele é paralelo ao vetor V, então o vetor PQ é um escalar t vezes V. Agora, se a gente dizer que esses vetores têm coordenadas, V, por exemplo, tem coordenadas A e B. O ponto P, por ser um ponto, ajudando a gente fazendo que a reta passa, um ponto inicial, um ponto dado, vou chamar esse ponto de coordenadas x0, y0. E o ponto Q, nós vamos dizer que tem coordenadas x, y. Ao fazer isso, a gente pode trocar aqui essa informação em função de suas coordenadas. Então, vou colocar aqui apenas, pronto. Então, reescrevendo essa expressão aqui em forma de coordenadas, ó, quem é o vetor PQ? O vetor P, se ele tivesse na origem de coordenadas, o vetor PQ seria a coordenada x, y, mas não está, né? E a gente já viu como encontrar as coordenadas de um vetor cuja origem dele, deixa eu colocar aqui em azulzinho para destacar mais. Então, esse vetor PQ, ele não tem a origem na origem de coordenadas. Então, a gente tem que encontrar quem são as coordenadas dele, que a gente já fez na exposição anterior, que a gente faz simplesmente a subtração. Vamos pegar, subtrair das coordenadas de chegada a coordenada de saída, né, daqui para cá. Pronto, então, o vetor PQ, a gente faz então x menos x0 para ser a primeira coordenada e y menos y0 para ser a segunda coordenada. Então, x menos x0 é a primeira, Q vai ser y menos y0, assim que a gente descobriu como é que a gente encontra a coordenada do vetor quando a origem não está na origem de coordenadas. E quem é t vezes v? Vai ser t. Quem é v? V é o vetor que a gente disse que tem coordenadas a e b. E agora que tem igualdade de
pares ordenados. Quando é que um par ordenado é igual a outro? É melhor a gente multiplicar aqui primeiro para ficar par ordenado, né? Então você vai dizer t vezes AB. A gente multiplicar um vetor t por multiplicar um número t por um vetor AB e multiplicar cada uma das suas coordenadas por esse número. Então vai ficar t vezes A na primeira e t vezes B na segunda. Isso aqui é igual a... Pronto, agora está em forma de pares ordenados. No lado esquerdo eu tenho um par ordenado, no lado direito também eu tenho um par ordenado. E pelo que a gente sabe de igualdade de pares ordenados, esse número x menos x0, que é a primeira coordenada, tem que ser igual à primeira coordenada do outro, que é t vezes A. Portanto, o que a gente vai ter é que x menos x0 tem que ser igual a t vezes A, e a segunda coordenada também. Y menos y0, né? A segunda coordenada desse tem que ser igual à segunda coordenada do outro, vai ser igual a t vezes B. E agora a gente pode isolar em cada um deles, ó, o x e o y. Isolando aqui o x, vai ficar x igual a x0, né? Dá para falar. Vai ser igual a x0 mais a vezes t. Isolando aqui o y, você vai ter que o y vai ser igual a y0 mais p vezes t. E essas duas equações aqui, ó, é chamado de equação paramétrica da reta. Essa aqui que é a equação paramétrica da reta. Observe que a gente vai dar um valor para t e encontrar quem são as coordenadas de x e y, porque a e b são dados, são as coordenadas do vetor v. x0 e y0 são as informações iniciais da reta, é o ponto por onde a reta passa, então são dadas também. Então, quando você estiver resolvendo os exercícios, esse x0 e y0, repare bem que é exatamente as coordenadas do ponto P. Ó. P tem coordenadas x0 e y0. Deixa eu acabar aqui. x0 e y0. E esses números A e B que aparecem aqui são exatamente as coordenadas do vetor V, que tem coordenadas A e B. Ou seja, aqui, se a gente fosse pensar em termos de coordenadas, a gente está dizendo que a coordenada do ponto, que a gente está procurando, ponto Q, vai ser as coordenadas do ponto P0 mais T vezes as coordenadas do ponto do vetor. Alguns livros mais avançados, não é esse nosso caso, tá? Ele vai escrever assim. Ó. Eu não vou nem escrever para depois vocês não terem. Ele vai escrever, eu vou até escrever aqui, tá? Ele está dizendo aqui ó, que as coordenadas do ponto Q, em termos de coordenadas, tá? Que aqui é um pouco meio complicado, porque a gente não falou, embora seja que para a gente um ponto é uma coordenada. Seria igual às coordenadas do ponto P mais T vezes as coordenadas do vetor V. Poderia pensar, né? O vetor que tem origem no sistema de coordenadas para Q e o vetor que tem origem no sistema de coordenadas até P. É isso que está acontecendo aqui, a forma mais rápida, mais fácil de vocês lembrar. Embora eu prefira dessa maneira aqui, tá? Conforme o livro faz. Bem, então essa aqui é chamada de equação paramétrica da reta. Observe que ela é um pouco diferente do que você está acostumado com o ensino fundamental e médio. Não tem uma expressão como a gente fez antes, né? AX mais BY igual a C. Só que ela tem uma vantagem muito boa. Por exemplo, digamos que você está fazendo lá um programinha e você quer desenhar uma reta. Você já sabe que a primeira coordenada é sempre da forma x0 mais a vezes t, onde x0 é o ponto, é a primeira coordenada por onde o ponto passa, e a é a primeira coordenada do vetor. E y0 mais p vezes t. Como antes, y0 é a primeira coordenada do ponto, a segunda coordenada do ponto, e b é a segunda coordenada do vetor. Isso aqui são todos os pontos por onde a reta vai passar. Então, eu posso fazer esse t variar, conforme o t varia, esse x0 e y0 são números fixos, o a e o b são números do vetor, e eu estou vendo aqui é variar o t. T é um número real. Vou colocar aqui, ó, esse t é um número real. Você vai nesse t variar, você vai encontrando os pontos da reta. Então, para fazer um programa de computador para fazer uma reta, basta eu utilizar como coordenadas elementos desse tipo. Outra coisa que é interessante enfatizar aqui, ó, que quando t for igual a zero, quando t for igual a zero, aqui na equação da parâmetro da reta, ó, a vezes zero vai dar zero, b vezes zero vai dar zero, vai dar aqui um ponto, x0 e y0. Ou seja,
Quando esse parâmetro, que é t, for igual a zero, o ponto está exatamente aqui. Quando t for igual a um valor qualquer positivo, os vetores vão, os pontos da reta vão estar aqui em relação a P à direita nesse desenho. Quando os valores de t forem negativos, eles vão estar de tal forma que, quando os valores de t forem negativos, eles vão estar de tal forma que a direção aqui, ó, vai ser a mesma, mas o sentido vai ser o sentido contra o vetor v. Então, nesse caso, vai estar para a esquerda, tá? Então, depende, tá? Se o vetor tivesse no sentido aqui para baixo, aí o que eu falei agora ficaria invertido. Ou seja, valores de t maiores que zero, o vetor PQ vai estar no mesmo sentido do vetor V. Valores de t menor que zero vão estar no sentido contrário ao sentido do vetor V. A direção continua sempre a mesma. Aí você fala, professor, mas eu queria tanto ver aquela equação da reta, que é chamada de equação cartesiana da reta, que eu queria utilizar. Então a gente vai demonstrar a partir dessa aquela outra. Só que antes de fazer isso, vamos fazer alguns exemplos só para ilustrar. Depois a gente vai fazer a equação cartesiana da reta. Então vamos fazer alguns exemplos. Então vamos supor que eu quero encontrar quem é a equação da reta que é paralela ao vetor, um vetor qualquer aqui. Digamos que esse vetor aqui tenha coordenadas V 2 menos 3. Fala, não, professor, 2 menos 3 pode ser, porque se fosse 2 menos 3 estaria para baixo. Mas lembra que eu falei que o nosso objetivo aqui é desaparecer com essa coisa de geometria? Então não tem problema nenhum. Claro, ficaria melhor se ele colocasse ele para baixo, porque você está já se acostumando com a ideia de que um vetor, quando a coordenada y é negativa, ele está aqui para baixo. E se eu tivesse colocado o sistema de coordenadas da forma usual, mas depois a gente vê que você pode mudar a forma como você coloca o sistema de coordenadas. Mas vamos supor que o vetor 2 menos 3. E eu quero encontrar a reta que passa por esse ponto aqui, P de coordenadas 5 menos 3, na direção desse vetor V. Como fazer isso? Então, mais uma vez, né, você pode tentar lembrar da fórmula, se você não lembra. Seria uma reta que seria assim, paralela àquele vetor. Qualquer outro ponto aqui, que eu não sei quem é, de coordenada x e y. O vetor que tem origem P e seta em Q, ou seja, no sentido de Q. Esse vetor tem que ser paralelo ao vetor V. Portanto, isso quer dizer que esse vetor de P para Q tem que ser um múltiplo do vetor V, tem que ser t vezes o vetor V. E agora você vai fazer substituições aqui. Quem é o vetor PQ? Você subtrai as coordenadas, né, para fazer x menos 5 igual a y menos 3, vai ficar y menos 3, vai dar y mais 3, igual a t vezes v. Quem é o vetor v? O vetor v é 2 menos 3, vai ficar então t vezes 2 dá 2t. Menos 3, né, vezes t, menos 3t. Pronto. Agora é só reescrever, né, isolar aqui. Ó. O x menos 5 tem que ser igual a 2t. E a outra expressão, vou colocar agora aqui para cima, que é a parte que nos interessa agora, a parte algébrica. X menos 5 igual a 2t. Qual é a outra expressão? Y mais 3 igual a menos 3t. Como a gente quer isolar o x e o y, vou colocar com as chavezinhas. Isso aqui é equivalente a dizer que esse menos 5, quando precisar ficar somando, vai ficar x igual a 5 mais 2t. Então, como separado para depois enfatizar. E o y vai ser igual a... Passa isso para a direita, vai ficar menos 3 menos 3t. Pronto, encontramos quem é a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto 5 menos 3 na direção do vetor 2 menos 3. Olha como é legal. Quando você escreve dessa maneira aqui, olhando para a equação,
você já vai dar quem são as informações geométricas da reta. É a reta que passa pelo ponto 5 menos 3, ó. Vou colocar aqui o enunciado. Passa pelo ponto 5 menos 3 e é paralela ao vetor 2 menos 3, ou seja, na direção do vetor 2 menos 3. Agora, olha só o que está colocado aqui na solução. É a reta que passa pelo ponto ó, x igual a 5, y igual a menos 3, na direção de qual vetor? Na direção do vetor 2 menos 3. Eu vou até escrever para ficar mais bonitinho aqui, eu vou colocar um mais aqui e um menos 3, para ficar mais fácil você ver ó, que esses números que aparecem aqui são exatamente as coordenadas do vetor V. E aqui era as coordenadas do ponto P. Aí o que eu quero enfatizar com isso? Eu quero enfatizar com isso que ao invés de você dizer assim, x é igual a 5 mais 2t, y é igual a menos 3 mais menos 3t, que está certo em dizer também, mas ao invés de fazer isso, fica mais elegante para você, fica assim de uma forma mais amalgamada, né, mais entrelaçada a geometria com a álgebra, você dizer assim, essa aqui é a equação da reta que passa pelo ponto 5 menos 3 na direção do vetor 2 menos 3. Fica mais bonito. Eu prefiro, tá? Quando você vê essa expressão, você já diz assim, isso aqui não é x igual a 5 mais 2t, y igual a menos 3, embora seja, tá? Você vai dizer assim, isso aqui é a equação da reta que passa pelo ponto 5 menos 3 na direção do vetor 2 menos 3. Que é bem mais interessante, porque já diz de cara informações sobre a reta. Bem, agora depois desse exemplo, vamos encontrar, bem rapidamente, porque os vídeos não ficam muito longos, como encontrar a equação cartesiana da reta a partir das equações paramétricas. Que tudo consiste em você apenas isolar, sumir com o parâmetro t. Então, por exemplo, a gente acabou de ver que a equação paramétrica da reta, que passa pelo ponto P0 de coordenada x0, y0, na direção do vetor v de coordenadas AB, é essa equação aqui. E eu vou falar, não estou acostumado com isso, professor, porque isso aqui não é a equação da reta que eu estou acostumado. Mas não tem problema nenhum. Se a gente aqui sumir com esse valor de t, a gente pode ficar apenas em função de x e y, que é o que a gente vai fazer, tá? Como é que eu vou fazer? Eu acho que é como o livro faz. Eu vou multiplicar. Eu quero subtrair as duas equações, e quando eu subtrair, eu quero que o t desapareça. Do jeito que está aqui não é muito bom, porque quando eu fizer AT menos BT, não vai zerar, né? A não ser que o mesmo número que eu aqui fosse aqui. Mas já isso não ocorre. Como eu quero que sejam os mesmos valores, eu vou multiplicar toda essa igualdade aqui pelo número e essa outra por outro, de forma que os números que apareçam aqui multiplicando o t sejam o mesmo. Como é que eu já tenho um A? Então eu vou multiplicar toda essa equação aqui por B. Quando eu multiplicar toda ela, vou colocar um parênteses assim, quando eu multiplicar tudo isso aí por B e multiplicar de baixo tudo por A, o fator que vai multiplicar o t que vai ser A vezes B. E nessa de baixo também vai ficar A vezes B. Quando eu subtrair, eu vou poder cancelar. Então é isso que a gente vai fazer. Então quando eu multiplicar tudo por B, na primeira vai ficar x vezes B dá x vezes B. Bx. Colocar sempre a incógnita à direita. A incógnita na variável independente aqui, o x. B vezes x0 dá B vezes x0. Mais AT vezes B dá A, B, T. E na de baixo, A vezes y0 dá A vezes y dá AY, A vezes y0 dá AY0 e A vezes BT dá ABT. E agora você vai dizer, professor, agora ficou bom, porque quando eu subtrair a primeira equação da segunda, quando eu subtrair aqui, a gente vai poder cancelar um monte de coisa. Um monte de coisa não, a gente só vai cancelar só esse termo, né? Então vamos fazer, vai ficar bx. Bx menos ay, bx menos ay igual a bx0 menos ay0, bx0 menos ay0 e bt, abt menos abt a gente pode cancelar, vai dar zero. Então deu apenas essa expressão aqui, ó. Se nós chamarmos todo esse termo aqui que está no segundo membro de um número C, chamamos esse Bzinho aqui do A grande,
esse menos a de um b grande, só para ficar igual você está acostumado, essa equação ela vai se transformar em a vezes x mais b vezes y igual a c, que é a equação, essa aqui chama-se equação cartesiana da reta. Vou colocar aqui, estou falando, mas eu não escrevi em nenhum momento. Equação cartesiana da reta. Observe que é diferente da equação paramétrica. Na equação paramétrica tem um parâmetro, tem um número a mais, além de x e y, tem um t, ó, chamado de parâmetro. Você vai fazer esse t variar nos reais e vai obtendo os pontos da reta. Aqui não. Aqui você pode, por exemplo, atribuir valores para x e encontrar valores para y. Bem, além disso, a gente poderia tentar isolar aqui o y e vai ficar com um exercício vocês fazendo isso. Pronto, e com isso a gente termina essa parte sobre a reta, fazendo conexões da reta, que é um ente geométrico, com elementos algébricos, com igualdade aqui envolvendo números. Obrigado por ter a sua disposição e até a próxima. Antes disso, não, tá bom.